Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Quero começar agradecendo você por estar comigo nessa jornada, por ajudar este canal a crescer, por cada like que você dá aqui nesses vídeos e principalmente por divulgar este canal compartilhando esses vídeos nos mais diversos contatos aí de grupo de WhatsApp, de Instagram. Muitíssimo obrigado. Foi pela ajuda de vocês que esse canal aqui conseguiu atingir os 2 milhões de inscritos e agora a gente segue com muita sede querendo mais. Então, para isso, eu preciso me prontificar aqui, me comprometer a trazer vídeos de utilidade pública como esse que eu estou trazendo aqui para você hoje, falando sobre algo, inclusive, que acabei de ver, olhei para o quadro aqui e falei, ixi, EQU, metade do Brasil vai saber o que é isso, outra metade já não vai saber. Por quê? Porque exame de urina tem mais de um nome a depender da localidade do estado do Brasil. EQU é uma coisa muito típica aqui da região sul, né? A gente fala assim, ó, exame qualitativo de urina. Aí você sobe para São Paulo, aí já chama assim, ó, exame de urina tipo 1. Também, mesma coisa, exame de urina, né? E como eu falo muito de exame de sangue aqui, muitas pessoas me questionam algumas dúvidas importantes sobre exame de urina. Eu pensei, bom, então bora lá. Vamos fazer um vídeo falando sobre exame de urina. E claro, exame de urina, ele é tão riquíssimo em informações que nem daria para a gente aprofundar num único vídeo aqui no YouTube falando sobre tudo que esse exame pode me trazer de informação. Mas a ideia aqui é a gente trazer os pontos principais, entender um pouquinho mais de como isso funciona, qual a importância, quando solicitar e entender também que o rim é o maior órgão excretor do corpo, né? A gente excreta substâncias através de suor, né? Então a pele, quer dizer, quando eu falei que o rim é o maior excretor, não estou falando em tamanho de superfície, rim é pequenininho. Obviamente em extensão, pele é muito maior, mas eu quero dizer o seguinte, a maior parte de todas as substâncias que o corpo excreta é pelo rim, tá? Então voltando, a gente pode excretar pela pele, a gente pode excretar pela respiração, a gente pode excretar pela urina e a gente pode excretar pelas fezes, né? E aí são as formas mais abrangentes de excreção, tá? Excretar. O que é excretar? É colocar para fora resíduos, né? Seja assim, ó, substâncias tóxicas ao corpo, contaminantes ambientais ou restos de reações metabólicas. As reações metabólicas que as células promovem, elas vão sempre gerar um resíduo e esse resíduo vai ser excretado, tá? Então, analisar a urina é uma forma de entender muito do que está acontecendo dentro das nossas células. Aliás, eu acho que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre ácidos orgânicos urinários, que é uma forma muito mais aprofundada para entender o metabolismo do corpo do que pedir exame de sangue. Se eu pedir exame de sangue, o que eu estou olhando no sangue? Eu estou olhando o que é que está sendo transportado no sangue. E o que está sendo transportado no sangue vai entrar numa célula, vai gerar uma resposta metabólica e depois isso vai ser excretado na urina. Então assim, por exemplo, já vamos falar aqui, ó, eu tenho um nível sanguíneo de vitamina B12, tá? Sei lá, vitamina B12 no sangue, ela está em 700. Ué, aparentemente parece muito bom. Mas por que aparentemente? Porque eu não sei se essa B12 está sendo utilizada pela célula. Se eu quero saber, eu tenho que pedir um ácido orgânico urinário chamado ácido metilmalônico ou malonato, né? Metilmalonato, ácido metilmalônico ou metilmalonato, para tentar entender se essa vitamina B12 no sangue é funcional ou não. Só que lógico que aí esse exemplo que eu estou dando de pedir ácidos orgânicos urinários,
eu já estou extrapolando para um tipo de exame de urina que não é comum, não é fácil, no Brasil não é tão comum de conseguir fazer e os convênios não cobrem. E é um exame caro, né? Mas aí a gente está falando de ácidos orgânicos na urina que já estão indo para um lado da metabolômica, que é uma avaliação do corpo humano num nível muito mais individual e peculiar, que não é a ideia do vídeo de hoje. Mas entender esse conceito de que tudo que acontece no corpo, maior parte vai para o xixi, então avaliar a urina é sim algo interessante, tá? Aí eu vou separar o exame de urina em 3 partes aqui. A parte física da urina, a parte química da urina e a parte segmentar da urina, tá? A gente pode dividir, claro que o exame de urina não vem com esses termos assim, mas quando eu estou olhando um exame de urina, eu já bato meu olho aqui para entender um pouquinho, separando em parte física, química e segmentar. Claro, assim, o exame de urina tem as suas peculiaridades para como fazer, o ideal é o primeiro jato, é o primeiro xixi da manhã, desprezando o primeiro jato, né? Por que o primeiro xixi da manhã? Porque aquela urina fica 8 horas concentrada na bexiga, eu tenho aí mais resíduos urinários, mais conteúdo, mais informação para poder analisar esse exame. Então, por isso que a gente pede sempre, né, se possível, que seja o primeiro xixi da manhã, despreza o primeiro jatinho, né, faz um xixizinho, para e aí sim coleta, né? Bom, aí a gente vai entender aqui também um pouquinho de situações que podem mascarar um resultado de exame de urina, tá? Mas vamos falar, por enquanto, sem essas situações que mascaram, falando das situações reais, vamos falar aqui, ó, por exemplo, do pH, né? pH, vamos falar aqui da densidade, ó, eu tô na parte física, e também a cor, né? Aqui é uma avaliação muito mais organoléptica, né? Uma avaliação visual, né? Por exemplo, assim, ó, vamos falar da cor. O que é a cor ideal aqui? É o amarelo claro, né? O amarelo claro. Isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe. O xixi tem que ser um amarelo clarinho. Bom, quando eu falo de pH, o pH ideal aqui é menor do que 7. Porém, eu sempre tenho que avaliar o pH da urina avaliando o paciente. Então, o exame de urina sozinho não me conta nada, né? Porque eu tenho que conhecer o paciente e fazer e perguntar algumas informações, tá? Por exemplo, assim, ó, se o paciente tem um pH um pouquinho mais ácido, eu tenho que perguntar para ele situações que podem levar o pH a uma acidez. Vamos lá, por exemplo, uso de ácido acetil salicílico, o AS, que muitas pessoas tomam, né, para afinar o sangue, pessoas que têm lá uma plaquinha na carótida, uma placa na coronária, vão usar o ácido acetil salicílico. Uso de vitamina C. O paciente toma vitamina C, ele pode ter um pouquinho mais de acidez na urina. Jejum. O jejum prolongado pode aumentar a acidez na urina. Ansiedade, porque a ansiedade ela faz a pessoa respirar mais curto, né? Aquela respiração curta, fazendo uma acidose respiratória, né? Por conta da forma diferente de respirar. Consumo excessivo de proteína animal vai deixar, porque proteína animal, né? Ela vai gerar um aumento de aminoácidos, ácidos. Agora, por exemplo, o paciente está com uma urina um pouco mais alcalina. É interessante? Não sei, vamos olhar para o paciente. Aí o paciente fala para você que a dieta dele é plant-based, ele come muito vegetal. O consumo de vegetal vai trazer uma urina um pouquinho mais alcalina. Então, eu tenho que olhar o paciente, né? Porque, por exemplo, o paciente não tem nenhum fator de risco para ter fator de risco, não, ele não tem nenhum fator para ter uma urina ácida, mas a urina dele está ácida. Opa, aí eu vou parar, pensar e analisar. Então é sempre olhar o exame
versus o paciente, né? Por isso que a anamnese é extremamente importante para isso. E a densidade, né, que eu botei aqui e não falei, a densidade, ela sempre é comparada à densidade da água, tá? Qual é a densidade da água? É 1000, tá? Então, o que eu quero? Eu quero um xixi, uma urina, com a densidade o mais próximo de 1000. Aqui, obrigatoriamente, tem que ser menor que 1040, né? Porém, o que é o ideal aqui? 1005, 1006, 1007, 1008. Essa é uma densidade boa, porque é uma densidade que está trazendo um xixi mais límpido, mais cristalino, mais perto da densidade da água. Obviamente, eu não vou ter aqui um paciente que vai ter um xixi com densidade igual a da água. Talvez, estou aqui pensando, existe uma situação que chama diabetes insípido, que é o paciente que ele toma água e já faz xixi, ele toma 40 litros de água por dia, porque é um paciente que ele tem um defeito, né? uma variação renal, que é chama diabetes insípido. Talvez esse cara vai trazer aqui uma densidade muito perto de 1000, tá? Mas, via de regra, como eu disse, abaixo de 1010 seria o ideal. A gente sabe que acima de 1040 começa a ser patológico, então é importante. Eu não vou trazer aqui, gente, muito valor de referência do exame, porque os valores de referência do exame de urina, ao contrário dos valores de referência dos exames de sangue, que os exames de sangue trazem valores completamente fora do que seria o ideal, o exame de urina ele tem ali os valores de referência que podem ser usados como uma referência de saúde. Ok? Então a ideia aqui é entender um pouquinho de o que determina essas alterações, tá? Então parte física, basicamente cor, densidade e pH. O que importa muito aqui? Hidratação, obviamente, né? Um paciente desidratado vai ter uma cor de urina mais escura, vai ter uma densidade mais concentrada, né? Vai ter um pH mais ácido. Então, hidratação e dieta, tá? Essas são as duas coisas que mais vão impactar na parte física. Agora, a parte química é o que eu vou encontrar nesse exame, né? Eu vou olhar glicose, eu vou olhar proteínas, eu vou olhar algumas formas de proteínas aqui, hemoglobina, tá? A glicose é o seguinte, toda a glicose do corpo é filtrada no glomérulo renal, tá? Lá na parte do néfron do rim. Só que depois que passa pelo glomérulo, 100% da glicose que foi para o xixi, porque o glomérulo bota glicose no xixi, 100% da glicose que foi para o xixi deveria voltar para o sangue. Ou seja, eu não devo encontrar glicose, açúcar no xixi, tá? Quando que eu começo a encontrar glicose no xixi? Em pacientes diabéticos que já tiveram uma lesão no rim. A gente sabe que o diabetes ele gera muita lesão no olho, na retina, né? E no rim. São os dois órgãos alvos da doença diabetes e também as extremidades, por isso que diabético amputa dedinho, amputa dedo do pé, da mão, tá? Então, via de regra, o paciente não pode apresentar glicose no xixi. Ah, mas apresentou alguns traços. Bom, aí a gente vai analisar. Quem é esse paciente? Ah, ele é um paciente diabético ou não? Não, ele não é diabético. Bom, então eu não vou me preocupar tanto. Por quê? Porque eu vou avaliar, de repente ele consumiu um excesso de glicose, foi numa festa um dia anterior, comeu toda a torta do mundo, se encheu de açúcar, teve alguns traços aqui no xixi. Ok. Ah, mas esse paciente é diabético, é um paciente diabético e agora tem alguns traços de glicose. Opa, para lá então, porque não deveria ter traços de glicose, tá? A proteína que faz essa reabsorção de glicose lá no rim chama SGLT2, tá? A SGLT2 é essa proteína que reabsorve a glicose no rim. Existem remédios que vão inibir a proteína SGLT2. Por quê? Por que eu inibiria essa proteína?
para fazer com que saia glicose no xixi, tá? Por que eu quero isso? Porque eu estou com o paciente com diabetes tão descontrolado que eu quero tirar a glicose do sangue e botar fora pelo xixi. Então eu inibo a SGLT2 e faço com que o paciente tenha então a capacidade de botar glicose pela urina, tá? Então, se eu tenho um paciente usando algum desses remédios, os principais da classe aqui é o Forxiga e o Jardiance. Ó, se o paciente está tomando Forxiga ou Jardiance, obviamente eu vou encontrar glicose na urina desse paciente, ok? Agora, se ele não está tomando esses medicamentos, é como eu falei, encontrou glicose, para tudo, faz uma avaliação, conversa com o paciente, faz essa anamnese, pergunta como foi a alimentação dele no dia anterior, pergunta se teve jejum, né? Se ele fez um jejum, porque o laboratório não pede para fazer jejum para exame de urina. Então daqui a pouco ele comeu um monte de açúcar, fez o exame 2, 3 horas depois e casualmente apareceram alguns traços, mas ele não tem um perfil diabético, ele não tem exame de glicose alterado no sangue, então tá tudo certo, né? Então sempre tem que fazer, como eu disse, essa relação exame versus paciente. A presença de proteína na urina também me leva a pensar em uma lesão de rim. Então assim, não posso ter presença de proteína na urina, tá? Olhou isso, vai no nefrologista, vai avaliar porque esse rim pode estar sob lesão. O que pode causar lesão de rim aqui, além do diabetes? Hipertensão, tá? A hipertensão arterial sistêmica, ela aumenta a pressão no glomérulo do rim, fazendo com que comece ali a passar coisa que não devia passar. Não devia ir proteína para o xixi, agora começa a ir proteína, tá? Então é muito importante fazer esse tipo de avaliação. Bom, hemoglobina eu não posso ter no xixi. Quando eu tenho hemoglobina no xixi, eu tenho que avaliar também algum tipo de lesão renal, tá? E da hemácia, da quebra da hemácia, eu vou ter aqui, da quebra da hemoglobina, eu vou ter a bilirrubina. Então, tudo coisas que não podem estar presentes na urina. Hemoglobina, bilirrubina e, inclusive, urobilinogênio. Olha só, a bilirrubina, lá no intestino ruim, intestino com disbiose, a bilirrubina ela vai se converter em urobilinogênio. É assim? Urobilinogênio. Isso. Ó, e o urobilinogênio ele vai lá pro fígado. E quando o urobilinogênio chega no fígado, ele pode ser novamente lançado na corrente sanguínea, chegando ao rim. E se eu encontrar ele na urina, aqui é uma dica que eu vou dar, tá? Uma coisa pouco falada. Mas urobilinogênio no xixi pode significar sinal de disbiose intestinal. Por quê? Porque aumentou muito o urobilinogênio, isso pode ter acontecido a nível de intestino. Aliás, duas coisas que podem gerar, que eu posso olhar no exame de urina, que pode ser um indicador de disbiose. Presença de nitritos também, tá? Por quê? Porque nitrito vai vir do nitrato, né? O nitrato vira nitrito através da conversão por bactérias patogênicas. Então, se eu tenho bactérias ruins, eu vou aumentar aqui a conversão de nitrato em nitrito, eu vou poder ter a presença de urobilinogênio no meu xixi e eu tenho que me alertar para um possível sinal de desbiose intestinal. Então, olha aqui como que a gente consegue entender um pouquinho do intestino a partir de como está a minha urina. Lembrando que isso não é um sinal de sinônimo de desbiose, tá? A gente usa na medicina uma palavrinha assim, ó, patognomônico, né? O que é patognomônico? Não é um sinal patognomônico de desbiose, significa não é um sinal de que isso é uma desbiose, é um sinal que me lembra de parar e pensar, vou olhar para o intestino desse paciente. Agora, os segmentos aqui, o que é a parte segmentar
do nosso exame qualitativo de urina? É encontrar resíduos, por exemplo, de epitélio, né? Porque o xixi, quando ele sai do rim, aqui está o rim, tá? Ó, opa, tá torto esse rim. Ó, aqui está o rim. Aqui, dois rins, né? Dois rins. Aqui embaixo, Fernando, mostra aí, ó, bexiga, rins. Aqui eu tenho os ureteres. Ureter é quem conduz o xixi do rim para a bexiga, tá? Esse ureter, ele é formado por um tecido que vai se renovando. E quando o tecido, o epitélio do ureter se renova, o xixi vai trazendo esse epitélio. Então, eu posso encontrar tecido de epitélio no xixi? Posso, um pouquinho. Quando eu encontro tecido demais, resíduo demais de epitélio, é sinal que eu estou tendo uma lesão aqui na bexiga, no ureter ou na uretra. O que dá muita lesão de ureter? Pedras, os cálculos, né? Quando eu tenho pedras aqui, ó, as pedras no rim, elas vão descendo pelo ureter e elas vão machucando esse ureter. Então, o que eu encontro aqui? Além de excesso de epitélio, eu também vou encontrar sangue nessa urina, eu vou encontrar hemácias, tá? Hemácia é um sinal de sangue na urina. E hemácia é um sinal que é um sinal de alerta. Por quê? Porque existe uma máxima dentro da nefrologia que diz o seguinte: encontrou sangue na urina, para tudo e vai descartar um câncer. Por quê? Porque uma das coisas que a gente sabe que leva a ter sangue na urina é processo de neoplasia no rim. Um câncer no rim leva a ter sangue lá. Então, assim, o médico que achou sangue na urina, ele tem que fazer o que eu estou dizendo o vídeo inteiro aqui: conversar com o paciente, colher informação. Tem que perguntar: você teve alguma dor na parte dos rins aqui atrás, nos últimos tempos, nas últimas semanas, alguma coisa que vá levando ele a pensar em pedra no rim, né? Por quê? Para descartar isso aqui. Porque se o paciente não teve nada, ele não teve nenhuma infecção urinária, ele não teve uma pedra no rim, ele não teve nada, e eu encontrei sangue no xixi, eu tenho que procurar algum possível processo neoplásico aí. Tomara que não, mas o médico tem que sempre pensar na pior possibilidade e ir descartando ela, né? Ao invés de fazer o contrário. Pensar: não é nada, volta para casa, tá tudo certo, volta daqui um ano. Não, para tudo e investiga esse paciente. Outra coisa que eu não posso encontrar aqui: leucócitos. Os leucócitos são os piócitos, o pus, é o pus na urina. Leucócito é pus na urina, tá? É célula de defesa na urina. Então, o que significa aqui leucócito? Pode significar que o paciente contaminou, ele não fez o procedimento correto na hora da coleta, né? Aquele potinho de xixi tem que coletar, tem todo um procedimento para não contaminar aquilo ali com bactérias do ambiente, ou da vagina, ou do pênis, né? Então não pode encostar o potinho. Agora, se o paciente, então, ele contaminou, eu vou ter que descartar essa amostra e fazer um outro exame. Como é que eu faço para saber? Bom, assim, ó, a imensa maioria dos pacientes que tem uma infecção urinária e, portanto, leucócito, vai ter sintoma. É muito difícil uma infecção urinária sem sintoma. Onde que eu encontro infecção urinária sem sintoma? Em idosos. O paciente idoso, ele faz infecção de urina, ele faz uma cistite e ele pode não ter nada de sintoma, nem dor, nem nada. Agora, paciente de 40 anos que fez um exame, não tem sintoma nenhum e apresentou leucócito aumentado, até que se prova o contrário, foi contaminação na coleta. Mas a gente tem que ficar atento e tem que repetir esse exame, mas eu não tenho essa urgência, essa pressa toda para repetir exame, entendeu? A gente vai, pode fazer, pode fazer isso, toma bastante água, hidrata bem e pode fazer esse exame daqui a uma semana, duas, sem problema. Porém, o que é importante saber aqui? Que se eu estou pedindo um exame de urina pensando numa possível infecção, eu não vou pedir somente um EQU ou exame de urina tipo 1. O que eu vou fazer? Eu vou pedir um EQU,
e vou colocar do lado assim, ó, mais urocultura. Por quê? O que é urocultura? É quando esse xixi é colocado em diversos potinhos separados e colocado em antibióticos diferentes. Então, por exemplo, assim, ó, eu estou suspeitando que esse paciente tem uma infecção urinária, ou seja, tem uma bactéria. Infecção urinária é por bactéria, tá? A mais comum delas é a Escherichia coli, que é aquela bactéria que está muito presente no ânus, né? Como o ânus fica perto da vagina, a maior parte das infecções urinárias são em mulheres, não é em homem, porque o homem tem uma uretra maior, é mais difícil ter infecção urinária, enfim, eu estou suspeitando de uma infecção urinária por bactéria. Eu quero saber qual é o tipo de antibiótico que mata essa bactéria ou não. Então, quando eu escrevo aqui ó, que eu quero uma urocultura, o que o pessoal do laboratório faz? Eles fazem a coleta do exame de urina e eles tiram um pouquinho desse xixi e eles vão pegar uns potinhos, que não tem potinho aqui para mostrar para vocês, mais ou menos assim, ó, como se fosse assim, ó, potinhos assim, ó, tá? Tampinhas assim de potinho, eles vão pegar uns 7, 8, 10 potinhos desses aqui e vão colocar assim, ó, aqui vai ter um antibiótico, sulfa, tá? Sulfametoxazol. Aí eles botam um pouquinho do xixi. Aí eles pegam outro potinho e botam lá uma amoxicilina e bota o mesmo xixi. Pega outro potinho, ciprofloxacino, outro xixi. E deixa aquilo ali alguns dias, né? Uns 2, 3 dias cultivando, é uma cultura. Depois de algumas horas, ou seja, depois de umas 72 horas ou 4 dias, o laboratório vai olhar e vai ver assim, ó, qual foi a amostra onde a bactéria morreu e qual foi a amostra onde a bactéria sobreviveu. E aí então eles entregam num segundo tempo, né? Porque o EQU já é entregue em horas, né? Poucas horas, e depois de alguns dias o laboratório envia a urocultura e fala assim, ó, olha, aquela bactéria que deu presente, e já deu para ver que estava aqui, ó, porque o EQU já vai dizer. O EQU vai dizer que tem uma bactéria, né? Por quê? Porque tem leucócito alto. Aí o exame que chega depois, ele vai dizer assim, ó, quais foram os antibióticos que mataram essa bactéria e quais foram os antibióticos que não mataram. Então, vai vir em duas colunas. Uma coluna está escrito assim, ó, antibióticos resistentes e antibióticos sensíveis. O que significa? Ó, a lista dos resistentes a bactéria foi resistente, a bactéria não morreu aqui com esses antibióticos. Agora, ela foi sensível, ela morreu a essa outra lista. Aí você vai falar assim, tá, Samuel, mas então o paciente que tem uma infecção urinária, ele só pode começar a tratar depois que veio o exame para saber qual antibiótico? Não, a gente não faz isso com o paciente, a gente não deixa o paciente sofrendo. Quando a gente pega um exame com leucócitos altos e a paciente tem dor, ela está te contando, eu estou com uma infecção urinária, o que eu faço? Eu pergunto para ela, olha só, você já tomou muitas vezes antibiótico para infecção urinária? Ela vai dizer, não, é a primeira vez. Opa, então tá, então provavelmente essa bactéria é uma bactéria fraca. A gente pode matar com um antibióticozinho fraquinho, pode matar até com um Bactrim, que é fraquinho, né? Então vamos começar com o Bactrim, tá? Agora, se a paciente fala assim, nossa, eu já tive infecção urinária, é a minha 20ª vez, o Bactrim já tomei, não faz mais efeito, já tomei um monte de norfloxacino, aí eu vou pensar assim, eu vou dar uma coisa mais forte, vou dar um ciprofloxacino, entendeu? E aí eu vou esperando até vir o resultado. Então, digamos assim, digamos que eu dei para essa paciente um Bactrim, e ela está tomando Bactrim há 2, 3 dias. Aí chega o resultado da urocultura e vem lá e fala assim, ó, essa bactéria é resistente ao Bactrim, o Bactrim não mata. O que eu vou fazer? Eu vou dizer, então tá, então eu vou ter que trocar, né? Eu vou trocar. Só que até essa troca a gente questiona. Por quê? Porque se a paciente estiver melhorando dos sintomas, isso é muito importante, tá? Olha só, o paciente está tomando Bactrim e veio melhorando do sintoma. E o exame fala lá que o Bactrim não matou a bactéria no potinho. Opa, mas o que importa para mim é o que a paciente está mostrando. Vem sumindo os sintomas, eu vou insistir no Bactrim.
né? Porque está dando certo. Agora, não está adiantando, a paciente está no terceiro dia, ela tem dor para urinar ainda, e aí mostrou que no potinho o Bactrim realmente não matou o bichinho. Aí eu vou pegar a listinha dos antibióticos que matou. E aí vai dizer lá o quê? Olha, o antibiótico que matou foi o norfloxacino. Então eu troco o antibiótico. Vocês estão entendendo como é importante essa combinação do exame de urina e a urocultura para paciente com infecção urinária? E a infecção urinária é muito comum, extremamente comum, principalmente em mulheres. No meu consultório não tem uma semana que alguma paciente não desenvolve uma infecção urinária. Eu estou dizendo que é comum, eu não estou dizendo que é normal, né? Por quê? Porque infecções urinárias de repetição estão associadas à disbiose no intestino. Aquela mulher que tem muita infecção urinária, ela tem que ser avaliada no intestino. Significa que ela tem uma grande probabilidade de estar com uma distorção aí das bactérias, tá com uma, o que a gente chama então, né, de uma inflamação da microbiota. Então, agora a gente já começa a entender aqui um pouquinho de como utilizar esse exame para tratar infecções urinárias, né? E aí talvez você pergunte assim, ô Samuel, mas espera aí, por que perder tempo? Por que você vai começar sempre com um antibiótico mais fraquinho? Nessa paciente, por exemplo, que nunca teve uma infecção urinária, ou teve uma ou duas na vida, por que você vai dar um Bactrim? Por que você já não dá então um antibiótico de amplo espectro, dá um ciprofloxacino, que assim você não corre risco de errar? Não podemos fazer isso, né? Por vários motivos. Primeiro, porque se eu começo com antibióticos fortes, quando essa mulher desenvolver uma resistência a esse antibiótico forte, eu vou dar o que para ela? Não tenho mais antibiótico, então eu sempre tenho que começar com os mais fraquinhos. E o outro motivo é que se eu dou um antibiótico de amplo espectro, como um ciprofloxacino ou algo até mais forte, eu não estou matando só a bactéria da urina, eu estou atuando no intestino dela e matando bactérias boas também. Então eu estou piorando essa disbiose no intestino. Então, não é essa a lógica de sempre dar o antibiótico mais forte. Outra coisa importante que eu quero deixar como dica aqui, o vídeo não era sobre infecção urinária, é sim sobre exame de urina, mas a gente está falando sobre isso. Se você entrar na internet, no site do Ministério da Saúde, você vai ver que existe lá uma indicação, uma orientação de muitos anos que todo paciente submetido ao uso de antibiótico deve receber uma receita de probióticos para iniciar ao término do tratamento com antibiótico, tá? Infelizmente a gente não vê isso sendo feito em consultório, mas é uma questão de obrigação do médico. Quando o paciente termina o tratamento com antibiótico, para melhorar e repovoar essa flora intestinal, ele é obrigado a tomar um repositor de flora, tomar um antibiótico, tá? Infelizmente, isso não é uma prática que a gente vê, né? Quantas pessoas tomam antibiótico todo dia, terminam o tratamento e não fazem essa suplementação adequada. Então, finalizo esse vídeo aqui dando essa dica extremamente importante que não serve somente para antibiótico de infecção urinária. Qualquer antibiótico que você tomar para uma sinusite, amidalite, para uma retocolite, qualquer coisa que você tiver de doença que precise do uso de antibiótico, acabou o tratamento, faça uma reposição. Obviamente que isso você já deve pedir para o teu médico quando ele te der a receita. Intima ele, fala assim, doutor, você está me dando uma receita de antibiótico, o senhor pode me prescrever já um probiótico para eu tomar quando eu terminar esse tratamento? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre exame de urina. Se você gostou, peço aquele like e também que você continue aqui divulgando, mandando esse vídeo para todos os canais aí que você tem de comunicação com amigo, com família. Se não tiver inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana sobre saúde aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui então o meu muito obrigado.